hoje, 4 de outubro de 2024. Estamos aqui no Impact Hub, no Núcleo Ubatuba Museu da Pessoa, e vamos conversar com o Beto. Gostaria que você iniciasse falando o seu nome completo, data de nascimento, por favor. Bom, meu nome é Carlos Alberto da Silva, mas sou conhecido como Betinho desde os 2 anos de idade, né? É até interessante porque eu tenho guardado isso em casa ainda, que é um cartão que minha mãe fez de aniversário. E que está escrito, né? A todos peço desculpas se a velhinha não sei apagar, pois hoje faço 1 aninho e ainda não sei assoprar. Betinho, 1980, né? Seria no fato 82, quando tá fazendo 2 anos. E ali começou essa saga Betinho, né? Beto, Betão. E nunca soube meu nome direito, nem as pessoas da minha família, né? As pessoas chamavam lá, ligavam, Carlos. Quase ninguém atendia, porque quem é Carlos, né? Depois vou descobrir na escola que meu nome era Carlos Alberto. Mas desde então era Betão. Comecei a desenhar com 6 anos de idade, porque minha irmã, ela escrevia, ela era 2 anos mais velha que eu. Então ela fazia meio que uma inveja, né? Falando que eu não sabia escrever. E era difícil mesmo, né? Entender aquelas letras, como que ligava a letra, como que formavam frases. E daí eu comecei a olhar para as figuras. E eu comecei a achar as figuras mais fácil de fazer do que as letras. Então aprendi a desenhar antes de escrever. Que depois fui ter uns sérios problemas na escola, porque eu não queria mais escrever. Então tudo que a pessoa falava, eu ficava mentalizando e criava em desenhos, né? Até a 4ª série, que ela mostrou um desenho do meu pai e falou, seu filho é louco. Porque ele fez um desenho maluco de um livro que eu li, e ele leu o livro, mas não tem palavras escritas, né? E daí, desde então, meu pai começou a dar mais caderno, mais livros, mais folhas, deixar mais à vontade, né? Me levou também num colégio interno para falar, ó, você tem que começar a escrever, para parecer como uma pessoa normal, e você desenha longe dessas pessoas normais, e tá tudo bem. Ou você vai estudar nessa escola aqui para poder aprender sobre isso. E daí, desde então, não parei mais, né? E isso em que cidade? E conta um pouco da sua constituição familiar. Então, eu sou de Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, né? É uma cidade que ela foi muito significativa para mim, porque brinquei muito na rua. É uma cidade bem rural, mas também tem muitos pontos que foram habitados por escravistas, né? Então, tinha muita fazenda de leite, de gado, de arroz. Então, eu cresci brincando nessa linguagem mesmo assim. É uma cidade que tem bastante artistas, então eu via muitos murais assim mesmo. Então, fui muito próximo a essas pessoas por ter escola de sambas também, né? E meu pai tocar sanfona, então ele sempre estava no meio das artes. Então, fui crescendo nesse ambiente, né? A minha família é uma família que eu sou o 6º de 7 irmãos, né? Hoje eu tenho meu pai, são falecidos, minha mãe é falecida e tenho 2 irmãos falecidos. E eu cresci no meio deles, né? Então tinha 3 irmãos que são os homens e 4 mulheres, né? 3 mulheres, 4 comigo, desculpa. São 3 mulheres e 4 homens, né? E através dos meus irmãos eu comecei a experimentar a questão das tintas, né? Das cores. Um pouco, acho que eles que me montaram como eu sou, na verdade, né? Meu pai e minha mãe, pelo carinho, pelo amor, né? Pelas questões, como eles viviam mesmo assim, de dar a liberdade, de deixar eu criar, sei que meus... Né? Ele começou a me criar desde criança como eu seria hoje mesmo assim. Eu tenho um irmão que ele é um cozinheiro, né? E então ele me explorava assim, para estar na cozinha, porque ele falava que as cores vinham dos alimentos, né? Então ele ficava cortando um monte de coisa, mexendo na cozinha. Hoje eu vejo que ele me escravizou, mas tudo bem. Foi por uma boa causa. E tinha um irmão que ele trabalhava com funilaria e pintura. E então ele me levou aos 11 anos para trabalhar na oficina. Então eu limpava a oficina, lixava alguns carros e no final de semana todas as tintas e o compressor era meu. Então meu primeiro grafite foi feito com uma pistola de pintura, né, na parede. E foi a capa do Ed, do Iron Maiden, né?
Já foi para extravasar, que era o desafio, né? E tinha um irmão que ele também é canhoto, eu sou canhoto. Só que ele foi obrigado, por ser canhoto, você é obrigado a usar sempre a mão direita, né? Então eu acabei ficando ambidestro também por conta disso. Então ele esculpia, ele modelava, né? Então eu fui aprendendo um pouco com cada um. Eles foram me ensinando, né? Eles iam tirando proveito, mas ao mesmo tempo iam me ensinando, né? Então foi nessa junção que eu fui meio que crescendo. Troca bonita, hein? É. E essa parte da alfabetização, como é que aconteceu? Então, foi porque a minha mãe ela teve que parar de estudar na segunda série, né? Ela tinha mais irmã, teve que cuidar dos irmãos. Era a irmã mais velha, então ela não teve como estudar. Meu pai, ele começou desde novo, ele veio de Minas Gerais, né? E desde novo começou a trabalhar numa fábrica. Então, antigamente o ensino era até a quarta série, né? Então, eles estudavam, formavam e ali começavam a trabalhar e não paravam nunca mais. Então, meu pai trabalhava e a minha mãe tomava conta dos filhos, né? E minha mãe sempre incentivou muito essa questão, para ela não ter a leitura, não ser muito alfabetizada, ela sempre incentivou a gente a sempre estar fazendo isso, né? Então, quando eu cheguei nos 13 anos, naquela época a gente começa a ficar meio revoltado, assim, né? Que você começa a querer fazer arte pra rua, aonde eu comecei até a pichar mesmo, assim. E eu decidi parar de estudar, porque todos meus amigos estavam parando de estudar. E ela teve uma conversa comigo e falou, ok, se você quiser parar, ó, tudo bem. Mas amanhã ou depois, se você reclamar por qualquer coisa que você não aprendeu, não me culpe, né? Porque a oportunidade foi sua. E foi aonde eu falei, ué, poxa, não vou parar não. Então, meus amigos ficavam na esquina, eu dava a volta, pulava o muro da escola para eles não me ver, para não ficar me zoando, né? Porque, o CDD, né? Então, e foi indo, né? E foi cada vez foi querendo me aprofundar mais dentro dessa questão do estudo, né? Tentei fazer algumas faculdades de artes, mas achei meio que parado pelo mundo que eu queria, né? Que era o mundo do grafite, né? Foi até interessante, porque quando eu comecei a pintar, eu comecei a fazer desenho na parede, logo depois eu comecei a conhecer a pichação através das revistas, né? Foi aonde eu comecei a sair para pichar também, né? Pegava uma lata, saía pintar o nome, e não conhecia a história direito do grafite, né? Que depois comecei a meio que aprofundar sobre isso mesmo. Até um dia que eu pintei a casa da dona Zélia, que era uma mulher que morava quase perto de casa. E ela tinha ela vendia caldo de cana, pastel frito e uns docinhos, assim, umas balinhas. E eu escrevi lá Betão no muro dela. E um dia ela passando pela rua falou, pô, conheço sua mãe, conheço sua família. Meu pai era bem conhecido, porque tinha time de futebol, tinha bar. A minha mãe também. Tinha carnaval? Casa de carnaval, né? Minha mãe ainda era baiana, então sempre gostou de festa. Minha casa sempre foi aberta para todo mundo, né? Por isso que até hoje minha casa sempre é aberta, sabe? Eu não sei ter panela pequena, sempre é grande, sempre esperando uma visita, a cena em casa. E ela falou, poxa, conheço você, sei que você pinta, já vi alguns desenhos. Isso eu com 13 anos, 14 anos. E por que que você, ao invés de fazer isso, escrever Betão, você podia ter escrito o nome da minha pastelaria, né? Porque agora eu vou ter que trabalhar muito para pintar isso. E você acabou me prejudicando. E aquilo ficou na minha cabeça como, nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso, né? Estou conhecendo uma cultura que quer ajudar as pessoas e eu estou prejudicando uma pessoa. Daí eu comecei a pegar umas tintas que tem no quintal de casa, fui na oficina do meu irmão lá, peguei mais umas tintas. Um dia saí 11 horas da noite em casa, pulei a janela e passei a madrugada inteira pintando na frente da casa dela, assim, escrevi pastelaria, fiz um pastel, fiz um caldo de cana. E no outro dia ela foi atrás de mim com dinheiro, assim, isso aqui para você, não precisa, sim, para você começar a ver que você pode ganhar, sem prejudicar o outro. E aí comecei a me aprofundar sobre isso, né? O que seria o grafite, né? E cada vez fui me aprofundando, né? E eu lembro que no 15 anos também dei um balão na minha família, que agora muitos vão ficar sabendo, né? Alguns já sabem da história, mas eu sempre falo que eu falo, pô, mas... E eles ficam tentando, não, boy, você não fez isso. Sim, fiz. Fiquei jogar bola, eu jogava bola, e eu fui jogar no sítio de um amigo, só que nesse dia eu não fui para no sítio, combinei com meus amigos que queria ir para São Paulo, porque eu queria conhecer o grafite de perto, né? Porque antigamente não tinha muitas latas de spray, os cap não era tão legal, que são os bicos, né? Então eu pegava do perfume do meu pai, né?
Até o dia que não tinha mais como ele espirrar perfume, então ele, né, o que está acontecendo, né? Então tudo é a culpa do Beto. Sempre a culpa era do Beto, sabe? Até quando eu não estava em casa era... E eu catei, peguei um ônibus com esse dinheirinho que ia juntando, porque eu trabalhava na oficina, de vez em quando eles davam um dinheirinho, e fui para São Paulo para achar um grafiteiro pintando, porque eu queria conhecer um pouco mais sobre as técnicas, né? E foi nessas andanças, assim, fui parar no Grajaú, e lá tava o Marcola, né, que é um grafiteiro das antigas, junto com o Binho, com toda essa nata, assim, que são os old school mesmo, assim, e ali um garoto ficou vendo ele lá admirado, falando, fazendo pergunta, e daí ele, pô, mas o que você tá fazendo aí, garoto? Tipo, vendo você grafitar. Uhum. Mas você não quer ir para casa? Não, pô, mas minha cidade tá longe e tal. E aí eles acabaram me adotando por esse dia. Acabaram falando sobre o grafite, explicando várias coisas, falando sobre a linguagem do hip hop. Até essa questão de eu ir viajar sem autorização, né, sem falar com meus pais, que isso era uma coisa ruim, né. E foi me dando uma aula, passei a noite na casa da galera, tudo pintando, desenhando, aprendendo muitas coisas. Outro dia eles me levaram na rodoviária, me colocaram no ônibus e tchau. E ficaram olhando para ver se eu não ia descer do ônibus ainda. E ali foi uma vivência que eu vim já meio que construindo, né? Sabendo o que eu queria para minha vida, né? Então, vai ter um Senai. Todo mundo queria fazer Senai, fazer empilhadaria. Não, não quero. Quero arte, arte. E cada vez fui descobrindo que o grafite não estava dentro das galerias, não estava dentro de escolas, universidades, que estava na rua. Então, eu tinha que conhecer a rua para eu poder transmitir isso, né? E depois fui descobrindo que o grafite também não estava na rua, estava dentro de mim, né? Como está dentro de todas as pessoas, né? Essa questão de você soltar para fora que você tem, é a expressão, né? E ali foi um pouco do meu ensinamento, né? Então acho que a minha escola foi um pouco da rua mesmo, a vivência, né? Autodidata. O rap ele fala um pouco sobre isso, né? Quando a gente gosta muito do Paulo Freire, né? Então, como outros, né? Sérgio Vaz, tem vários outros escritores que falam muito sobre isso, né? Hoje em dia, quando as pessoas falam uma batalha de rap, as pessoas têm um pouco de preconceito ainda, né? Acho que a criançada só está usando droga ou não está sabendo de nada. Mas, na verdade, as criançadas que estão numa batalha de rap, eles têm que ler muito livro, tem que ter muitas palavras na cabeça, né? Tem que saber gramática muito para poder calcular o tempo, como ligar uma palavra na outra. E são menos de um segundo, sabe? Então, e é toda a linguagem, como no grafite, você tem que aprender algumas coisas, como na dança também, b-boy. Quando eles vão fazer aqueles movimentos, eles começam a perceber que tem que fazer uma faculdade, né, para preparar o corpo, senão vai ficar com o corpo dolorido, vai se quebrar mesmo, né? Como a música também, que é o DJ, né? Que são os 4 elementos do hip hop mesmo assim. Então, sempre fui me cercando dentro disso e não deixando minhas raízes, né? Que era o samba, né? Que é o forró bem tocado com uma sanfona, né? Na verdade, eu gosto de escutar de tudo, né? Tudo que tem letras que fazem sentidos, né? Quando a letra não começa a fazer sentido, não é a minha praia. Bacana. Continuando, Beto. Então, você foi se formando e foi se profissionalizando. Fui me profissionalizando. Fui Você viajando. sempre foi na arte, sempre você tinha esses bicos de trabalhar com seu irmão, uma coisa assim, mas seu foco desde pequeno era a arte. Era arte. Com 16 para 17 anos, minha cidade, Caçapava, foi muito forte em biciclose também, né? O skate também tem uma história muito grande, tem vários livros, revistas que falam sobre skate em Caçapava, porque tem um bar lá que foi muito famoso, que é uma marca, na verdade, que é a Poço. E sempre foi muito famoso. E o biciclose também. Então, o Caçapava ganhava muitas medalhas, né? E eu tentei correr no biciclose, mas não era para mim. Mas como eu tinha muitos amigos, comecei a grafitar capacete, bicicletas, né? Então, sempre está envolvido com essa galera. E cada vez foi mais me profissionalizando isso. Eu montei uma primeira lojinha de design, né? Que era com um amigo antes de entrar no quartel, que acabei recebendo no quartel também. Que foi uma experiência bem louca na minha vida, né? Porque eu tinha uma lojinha, fazia grafite e acabei tendo que servir o quartel. Fui dispensado, na verdade, mas depois de 9 dias, por morar perto do quartel, né, 2 quilômetros do quartel, fui convocado. Chamei o sargento de recruta, né? Porque não sabia o que era. E ele, sim, você vai chegar lá, tinha hora para chegar numa quinta-feira.
E cheguei em casa, minha mãe estava com a malinha toda pronta, né? Eu cheio de tinta, falei, não, mãe, tem um capacete para entregar, né? E minha vida era arte, sempre fui trabalhando, fazendo uns trabalhos, arte. Tentava entrar numa fábrica, começar a fazer aquele movimento contínuo, Repetitivo. sempre eu falava, não, não é minha vida, não vou conseguir, não é para mim. E sempre indo para arte e acabei servindo no quartel. Sofri bastante um pouco no começo, por causa... Mas pra mim é tudo diversão, né? Eu gosto de brincar até hoje. A minha namorada fala que eu sou uma eterna criança. E no quartel eu me divertia porque eu brincava de soldadinho com meus primos. E lá eu tava brincando com... Né? Tinha tudo. Tinha arma, tinha farda, tinha amiguinhos. Tinha os inimigos. E ia me divertindo. Até que um dia com o Major Sunseri, que é um major que tomava conta das obras, me descobriu. E eu estava trabalhando no rancho, né? Porque eu sou cozinheiro também, gosto de cozinhar bastante. E tudo que tinha de pintura no quartel, ele me resgatava, me levava para pintar, né? E aquilo foi me fortalecendo cada vez mais, porque acabei pintando coisas que eu não pintaria, como um canhão, né? Fazer um desenho num helicóptero. Então ia pintando tudo, né? Às vezes tomava alguma punição que eu pintava algumas coisas, o pessoal via eu pintando, nossa, o que o cara tá fazendo? Acho que pode e tal. E depois eu falei assim, meu, alguém mandou? Eu falei assim, não, eu pintei porque eu queria. Ficava preso, né? Então Era direcionado a pintura ou era livre? Algumas coisas eram livres, né, cara? Mas você não pode fazer uma pintura dentro do quartel falando mal do quartel, né? Então, às vezes, eu passava do limite lá dentro. Porque eu não queria lutar, né? Eu sou contra armas, né? Eu acho que a arma, ela nos prejudica, né? E só que através da arma eu aprendi uma técnica muito grande no grafite, né? Porque eu acabei mexendo com todos os tipos de armamento lá. E um foi a pistola, que a gente tinha que atirar com a pistola com uma moeda em cima. E ali tinha que respirar para poder disparar no alvo certo. E ali eu comecei a aprender essa técnica para me poder fazer com que o cap me desse um traço fino com qualquer cap, sem ter que entupir ele, a questão da respiração, né? Então, tirei uma experiência boa de dentro do quartel mesmo também. Isso com 18 anos? Isso com 18 anos. 19 anos, você ali com 19, com 18 serve com 19. Um ano de quartel? Um ano de quartel. Daí quando eu fiz a promessa que nunca mais teria patrão, nunca mais cortaria o cabelo. Né? Então, desde já, nunca mais raspei meus dreads. Deixei crescendo, né? Tenho que me pague, mas não tenho patrão, né? Porque você tem que decidir viver livre e explorando de outras maneiras, né? Que eu aprendi ali dentro, né? A questão da disciplina, mas usando uma forma mais livre também. E o prosseguir desses 19 anos, como é que foi esse adolescer seu? Foi que... Lembro que antes de eu ser no quartel, eu fiquei de serviço no Ano Novo, né? E num QG, que a gente tomava conta de algumas casas de alguns generais, coronéis. E Caçapava tudo? Caçapava tudo. Que Caçapava é uma cidade que ela é bem militarizada, né? Então, muitos quartéis são lá. A gente fala que é uma cidade dormitório, né? Então, a gente está em São José e Taubaté. Só que como os quartéis... A maioria dos quartéis grandes, né, infantaria, que é o CSUBIL, que são mais importantes, assim, é em Caçapava, então não teve muita evolução nas questões de escolas, né, de universidades, de algumas empresas, né. Eu tenho um amigo que é muito engraçado, que ele me falava isso quando eu tinha 18 anos, antes de entrar no quartel. E sempre quando eu paro para pensar, eu falo isso. Quando eu não vejo uma cidade evoluída, eu falo, é porque não tem puteiro. E ele me falava isso, que era o Paulo de Tarso, que era um cara que era estudioso, que era Paulo de Tarso. Ele tinha escrito aqui PT de Paulo de Tarso, mas quando ele ia votar na época da ditadura, ele tinha que colocar uma tala na mão. Ele sempre estava com o jornal, e era um cara que era muito estudioso. Então ele sempre ficava no bar do meu pai com o jornal, e eu gostava de ir no bar do meu pai, porque eu acabava conhecendo muitas pessoas inteligentes. E esse cara, ele se mudou para uma cidade, e era professor também. E chegou na cidade, ele viu que ninguém na cidade não tinha escola. E ele foi no puteiro para tomar uma cerveja, leu o jornal dele e viu que as pessoas também não sabiam. Então ele montou uma escola dentro de um puteiro. E ele começou a lecionar essa galera. Então ensinava a galera, foi o dia que a galera falou assim, era legal porque as pessoas saíam da igreja e iam para o puteiro para estudar, né?
E ele falava que Caçapava não evoluiu porque não tinha puteiro, né? Que como os oficiais moravam em Caçapava, então não podia ter puteiro porque as esposas iam descobrir. Então tudo foi para fora. Então São José e Taubaté foram crescendo e Caçapava foi ficando ali, né? Tipo cidade dormitória, a galera ia para fora e só voltava para dormir, né? Então ali é um pouco como é a minha cidade. E aí nessa evolução eu fui começando a entender sobre isso, fui querendo buscar sobre isso, saindo da minha cidade, voltando, viajar, né? Comecei a se interessar em querer mexer com barro, a esculpir, mexer com madeira, a conhecer o que era tinta. Foi diversificando Foi a busca. diversificando a busca, né? E sempre trabalhando nessas áreas, né? Então, pô, faço grafite, mas eu vou trabalhar numa cerâmica, porque isso que me vai fazer comprar tinta do grafite para ir na rua, né? Porque até então o grafite sempre foi proibido, né? Eu já apanhei da polícia, já perdi muita lata para a polícia, né? Até um dia que eu basta, né? Fui no Centro Cultural, que eu estava com um projeto dentro do Centro de Cultura de Caçapava, e parecia um capitão que da Proerd, e eu cheguei para ele e falei, poxa, né, sou grafiteiro, dou aula aqui, tô cansado dos seus policiais me roubando. Ele, como assim? Sim, me roubam. Eu tô lá parado, fazendo uma parede que está toda danificada, que ninguém tá olhando para ela, tô colocando uma arte na rua, caminho material, os caras vão lá, querem me bater, querem me pintar, e ainda levam minha tinta embora, que eu comprei com meu dinheiro. Daí ele catou, como a gente pode fazer? Não, só quer um espaço para me grafitar dentro da delegacia, e está tudo resolvido, a gente fica por aqui. Ele catou, não, beleza, vamos marcar. Daí foi eu, mais um amigo meu da CRIO, a gente foi fazer esse grafite, né? Começamos a fazer esse grafite, um grafite que demoraria umas 4 horas, 3 horas. A gente demorou 8 horas, porque a gente começou de manhã, almoçamos com todos os policiais, onde rolou um debate, onde eu falei, aquele me roubou já, aquele, e o capitão, não, tipo, deixa eles falar. Eu falei assim, sim, fala aqui, por que você pegou minha tinta? O que eu estava fazendo? Né? Então, rolou vários bate-papos, que daí eles acabaram devolvendo várias tintas que estavam lá pra gente, ainda acabou pagando a gente, né? E o melhor de tudo, né, que a gente acabou pegando o dinheiro deles e atrás da delegacia tinha uma biqueira. A gente foi atrás da biqueira, compramos 50 gramas de maconha e voltamos para a delegacia de novo para pegar o nosso material que a gente deixou lá, com o olho bem vermelho, fedendo a maconha, para pegar o material e pegar para os caras e olhando. O dinheiro foi bem gasto e nós somos do bem porque vocês conheceram a gente. E desde então, todo lugar que eu ia para Caçapava, eles passavam da carona. Já cheguei em casa com eles com giroflex para assustar minha família, sabe? Liga o giroflex de atrás e tal. E foi virando uma amizade, porque eles foram vendo que a gente não estava depredando a cidade, a gente estava ajudando a cidade. Né? A gente estava pegando praças que estavam todas danificadas, às vezes a gente remendava a praça para fazer uma pintura, né? E aí isso foi expandindo por vários lugares ali da região, tipo Taubaté, São José. Né? Existe o reconhecimento do seu trabalho em Caçapava? Existe. Existe porque eu dei muito tempo de aula lá, né? Eu dei aula lá em Caçapava, acho que por uns 15 anos, assim. Né? Então, ensinei muitos alunos. Hoje tem vários projetos, assim, que quem está na frente foram meus ex-alunos que começaram essa história quando a gente começou junto, né? Eu dei aula no Gante, dei aula na Prefeitura de Caçapava, dei aula com o DST AIDS. É Centro Cultural? O Gante é uma ONG, né? Era uma ONG que antigamente chamava Grupo de Assistência ao Menor Trabalhador. E depois que começamos a trabalhar lá, que entrou várias outras pessoas também, que a gente começou a modificar o nome, né? Que daí virou um Grupo de Assessoramento e Mobilização de Talento, né? Que ao invés só de a gente ensinar e dar aulas, a gente começou a fabricar pessoas que fossem um pouquinho de cada um, né? Eu dava aula para criança, eu atendia lá, nessa época, acho que 180 crianças por mês, né? E, então, eu não queria que 180 crianças virassem grafiteiro. Eu queria que as 180 fosse um pouco mais humana, né? Aprendesse um pouco delas, sendo elas mesmas assim, e seguindo o caminho, né? E nesse meio, assim, a gente foi surgindo vários professores de grafite, né? A maioria dos meus alunos, hoje em dia, fazem faculdade de artes, são tatuadores, são MCs, são DJs, né? São mecânicos, são padeiros, né? Mas foram tudo nessa vivência mesmo, assim, da cultura, assim mesmo, assim, né?
Bela semeadura, hein? Eu montei um projeto que chamava Terapia do Abraço, né? Que nenhuma criança é burra, nenhuma criança é tentada, ela é carente de amor, né? Como eu fui criada com meu pai trabalhando e minha mãe dedicada, então o tempo todo eu tinha minha mãe, né? Então, às vezes, eu chegava com meus amigos da escola, a gente ia tomar café em casa, minha mãe estava lá em casa, assim. E conforme os anos foi passando mesmo assim, não tem essa acessibilidade hoje em dia, né? O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e o filho fica em casa com o telefone na mão. E aí que nasce a revolta, né? Então a gente foi trabalhando nessa questão, né? De dar um abraço. Então foi fazendo esse trabalho dentro de Fundação Casa, dentro de casa de acolhimento, né? Para poder levar um pouco mais de amor para essas criançadas mesmo assim. E ao mesmo tempo você ia descobrindo que eles tinham potencial, né? E essas crianças que as pessoas falam que elas são mais imperativas, que para mim elas são ótimas, porque ela tem um turbilhão dentro dela e elas são elas mesmas, elas são verdadeiras, né? Então, a gente foi construindo essa questão de expandir isso, né? A escola, hoje em dia, ela ensina totalmente errado as criançadas, né? Ela não ensina a criançada a ser elas. Ela ensina a criançada a ser competitiva, né? Porque você tem que saber tirar A, B, C, D, né? Mas a minha matéria é diferente da sua, da dela. Cada um tem um jeito de pensar, né? E eu sempre trabalhei sobre isso nessas questões da terapia do abraço, que era a questão que a criança não gosta de matemática, mas ela gosta de música. Então ensina para ela música com matemática, porque matemática é música, né? Se você olhar até hoje eu dou aula, eu falo sobre isso, né? Que toda matéria que eles aprendem na escola, a gente usa na vida, né? Então é só saber como ensinar elas a utilizar isso, né? E não a bloquear elas, né? E quando a gente é criança, que foi muito bom que meus pais me deixaram livre, essa questão, né? Que toda criança, ela nasce com o nível de lá em cima, né? Ela é o rei mesmo assim. Eu adoro conversar com meu sobrinho porque ele sabe de tudo e sabe. Só que na hora que a criança começa a cantar, a primeira coisa que começa a cantar, um adulto chega e fala: aprenda a cantar para você cantar. Começa a desenhar, mostra para o pai e o pai fala: que é isso? Então vai podando a criança desde criança, né? Vai deixando ela, minguando ela, vai tirando a esperança, o sonho. E quando ela fica de maior, o pai chega: você não quer ser nada da vida? Daí a criança tem que responder: pô, você me podou em tudo que eu queria ser, né? Então a arte, ela foi liberada. Então a terapia do abraço era mais questão disso, né? De você ensinar ela a ser ela mesma, né? Essa terapia do abraço, isso tem um embasamento teórico ou isso é uma criação sua? E eu queria também entender o que vocês faziam, mas você dava aula de artes nessa terapia do abraço? Era uma coisa mais no acolhimento? Essa terapia do abraço, eu fazia esse projeto em várias escolas, que eu fazia alguns workshops, e isso eu aplicava dentro de alguns lugares que eu dava aula, né? Nessa mesma época eu dava aula em Caçapava, no Gante, tinha umas turmas na prefeitura e dava aula no projeto da Petrobras em São José dos Campos. E ao mesmo tempo eu atendia em outros lugares, que eram algumas escolas públicas, né, municipais, e que eu ia fazendo esse projeto, que eu ia dando aula de grafite e ao mesmo tempo ia conversando com eles, né? Então a terapia do abraço funcionava dentro desse âmbito, né? E foi muito interessante, porque eu tinha um aluno que era o Mac, ele tinha 21 anos de idade na época, e ele tinha uma filha que estava com 1 ano de idade, e só que eu conheci ele quando ele tinha 17 anos, quando ele começou a grafitar. A gente estava no grafite, ele já aparecia e se interessava, né, cara? E ele nasceu dessa questão da terapia do abraço também. E vários parceiros, vários amigos grafiteiros foram ajudando também, foi grafitando. E ele fazia um trabalhava na Sabesp, recolhendo as contas, né? Tirando papelzinho, e ele saía do trabalho e ia fazer oficina comigo em Caçapava, quando não dava para ele fazer em São José dos Campos. E um belo dia ele passou, conversou comigo, falando que ia entrar de férias e que queria reforçar muito a questão do realismo, e foi para casa dele, pegou a tinta, falou que ia fazer um grafite lá, pegou a tinta, ele e o primo dele, foi fazer um grafite, e de repente uns policiais mataram ele, né? E o primo dele foi pegar água para misturar no latex. Quando voltou, o primo dele estava na outra parede, baleado, com uma arma na mão. Os policiais querendo recolher o corpo para falar que
Ele tinha trocado tiro e queria levar o primo dele. E a mulher que era da casa falou que não, né? Então o tiro estava na parede que ele estava pintando e ele foi parar no outro lugar, como se ele tivesse trocado tiro. Ele não estava usando uma arma, né? E todo ano em São José dos Campos tem no espaço onde aconteceu isso, é todo grafitado, que a galera invade, que a polícia não aparece, né? Então essa briga tem muito ainda, né? Em São José dos Campos tem o fiscal do picho, né? Que são pessoas que avisam a polícia. Então eu vivi muitos anos lá. Então tenho multas absurdas lá que nunca pagarei, né? E inclusive nessa época eu recebi um honrado, né? Como pelos trabalhos que eu estava fazendo sobre a terapia do abraço, que fizeram questão de me levar porque as pessoas sabem que eu vou falar na cara, né? E eu agradeci a todo mundo e rasguei na frente de todo mundo porque eu não queria receber aquilo, porque era só um papel, né? Meu trabalho não sabia se era ensinar a pintar ou se era ensinar as crianças a correr da polícia, né? Então a terapia do abraço, ela entra como isso mesmo assim, né? E foi muito engraçado porque nesse dia eu perdi o contato de várias professoras, né? Porque elas sempre me amavam, mas eu nunca soube a mágoa que eu tinha delas, né? Porque na escola, enquanto eu estava desenhando, as professoras de educação artística, elas nunca chegavam e elogiavam o desenho ou queriam me colocar para frente. Elas muitas vezes rasgavam meu desenho porque era aula de corte, né? Era aula de dobradura e não de desenho. Então eu falei isso para elas também, né? Que se eu não tivesse uma base em casa que me apoiasse na arte, eu não seria artista. Então não estaria nem ali para contar a história para ela também, né? Porque ela, em vez de me incentivar, ela queria que eu fosse um robô, né? Seguisse os passos dela. O enquadramento, né? Enquadramento. O enquadramento facilita, né? É que as pessoas gostam que você siga esse caminho. É que nem eu dou aula de grafite há 25 anos, nunca parei. E foi engraçado porque quando eu cheguei lá para receber esse diploma, eu mostrei, eu estava com um dredão, né, com minha tatuagem, e acabei fazendo mais tatuagem no pescoço, que é uma lata de spray, né, que era para começar um marco na minha vida, que era, essa tatuagem, o significado dela, respiro que me motiva para movimentar o mundo, né? Então, como se a lata de spray, ela totalmente é o meu ar que eu respiro, sabe? Sem a tinta, eu não sei se eu fico sem ar, eu acabo morrendo, né? Não consigo mais viver sem isso. E nas aulas eu explico isso para a criançada, né? Como que eu movimento isso, né? Como que é dar aula para um monte de criança que um vai saber desenhar e o outro não. Mas você quer que todos desenhem. E o grafite, ele é livre por causa disso, né? O grafite você não precisa saber desenhar. Você tem que ser você, né? Então, meus alunos sempre explico para eles, se um dia eu chegar e falar que o seu desenho está feio, você tem que olhar e falar assim, não está feio porque é eu que estou fazendo, né? Se você fizer um círculo e falar que é um quadrado, eu tenho que respeitar a sua opinião, porque é você que está fazendo, né? Por mais que eu veja diferente. E essa é a intenção do artista, né? Às vezes você pinta uma pessoa para ela ver diferente mesmo assim, né? Mas tem que deixar ela sendo ela e acreditar nela mesmo. Se você começa a desacreditar nela, não tem como algo ir para frente, né? Beto, saída de Caçapava, foi para São José, como é que é essa trajetória aí, essas andanças mundo afora? Bom, eu comecei eu sempre gostei de viajar, né, cara? Sempre gostei muito de viajar. Minha família, até hoje, elas falam assim, elas me entendem, assim. Tinha aniversário que eu chegava em casa, meu aniversário mesmo assim, que eu ia viajar para comemorar em algum lugar, chegava, tinha um bolo lá. Mas quem esse bolo? Seu aniversário? Mas não estava aqui. Você nunca está no seu aniversário aqui. Então eles cantavam parabéns para comer o bolo. Que era engraçado assim. E eu fui viajando, né? Fui muito para São Paulo, porque São Paulo é onde rola a cena mesmo do grafite, né? Onde aprendi muitas coisas, né? Mas Taubaté, São José ali, o Vale do Paraíba eu fiz inteiro. Eu morei 2 anos com uma companhia de rodeio também. Isso que foi uma loucura também na minha vida. Porque eu fazia as placas de rodeio, pintava alguns caminhões, né? E meu apelido era Jamaica na época, porque eles me chamavam Jamaica, eles não falavam Beta Jamaica, e eu com as minhas calças largas, skate, porque eu falava para os caras, não consigo colocar essa calça apertada, não ando de bota. E foi nessa que minha irmã conheceu, que é hoje o meu cunhado, né?
que a gente morou junto, né, cara? A gente viajou muito, ele era era um peão de boiadeiro, que ele montava mesmo assim. Que ele me desafiou uma vez também em Jambeiro, que ele falou se ele andasse com o skate até o alojamento, que dava uns 300 metros, eu montava no boi, e eu falei, tudo bem. Ele foi capotando até lá, mas chegou, né? Daí no dia seguinte eles colocaram o Rei da Máfia, que era um boi gigante, um Nelore, chifrudo. Eu falei, não quero. Daí colocaram um bezerrinho que era mediano, sem chifre, né? Eu falei assim, esse vai. Pelo menos, né? Em minha cabeça eu tava lá, nossa, você é o peão, né? Os caras queriam passar cola, eu falei, não, sem cola, né? Sentei, na primeira chance o boi saiu. Eu só lembro que eu rodou alguma coisa e eu comendo com areia na boca. Aconteceu, galera. O boi foi, eu fiquei. Na segunda o boi saiu, eu dei acho que uns 2, 3 pulos, dei mais um mortal, caí. O boizinho olhou pra minha cara assim, na hora que ele começou a correr, eu só lembro que eu estava no sofá deitado, sabe? E foi uma história que é bem legal, mas conheci bastante pessoas nessa época. Eu orava com eles assim, né? Entrava na arena de vez em quando. Mas foi legal para conhecer essa simplicidade também, para conhecer várias cidades que eu não conhecia se não fosse com essa galera. Né? Circulou. E circulando, e ao mesmo tempo que eu ia conhecendo esse lugar com a galera, eu ia levando minhas tintas, ia pintando em alguns lugares, e toda oportunidade que eu tinha de ver alguma criança assim, parada assim, ou brincando assim, eu estivesse pintando, e eu catava, deixava pintar, e ia meio que ensinando já, né? E ali foi meio que nascendo acho que essa vontade de ensinar, né? Porque eu toquei também música, né? Eu sou percussionista, então toquei com umas bandas, então viajei o Brasil com uma banda também. E eu lembro quando era criança, eu sempre sonhava com multidões, sabe? Eu falando, eu de frente e pessoas. E eu sempre fui correndo meio que atrás dessas questões, né? Fui montando banda, e eu via isso, mas me sentia, pô, mas não é assim, sabe? Essa galera toda louca, assim. Né? De dia fui com o rodeio, aquele mesmo pessoal foi indo. E foi até um dia que eu recebi um convite para fazer uma oficina. E que tinha 7 crianças. E ali eu falei, nossa, era isso. Né? Achei. E daí fui indo. E depois, anos, encontrei uma professora e ela falou, você lembra da minha praga para você? Daí eu falei, não. Você não lembra que você infernizar a minha vida? Eu falei, um dia você vai ser professor? E eu falei assim, nossa, então foi você a culpada. Que ao mesmo tempo que a gente é cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque eu gosto do que eu estou fazendo, né? Ensinar arte, educação é diferente do que acho que matéria, porque eu acabo trabalhando, brincando, fazendo o que eu gosto, né? E ajudando a criançada a acreditar um pouco nelas também, né? Se eu posso sair do país, se eu posso viajar para outros lugares, né? Se eu posso conhecer uma língua nova, por que vocês também não podem, né? A tinta, a lata me levou para tantos lugares. Se eu não conhecesse a lata de spray, eu acho que eu seria diferente. Eu acho que eu teria um topetinho, estaria cantando sertanejo, eu não sei. A tinta é passaporte. É o passaporte. Foi o passaporte da alegria. Agora, o teu primeiro contato com grafite mesmo, porque você falou que você acabou indo para São Paulo para ver que você já se interessava, mas aonde que você viu? Eram revistas que você falou? Assim, como que surgiu o grafite? O meu irmão, o Cláudio, que é falecido, ele gostava de dançar break, né? Em casa, por ser uma casa que era sempre aberta, meu pai sempre deixava, tipo assim, ao sábado, à sexta-feira, ele fazia uns forró, né? Tocando sanfona, que ela vinha parente de tudo quanto é canto em casa. E ao sábado, de vez em quando, meus irmãos faziam os bailinhos deles. E meu irmão dançava break, né? Então, com 9 anos, eu já estava meio que dançando break com eles ali e tal. E eles participavam de várias batalhas que tinha. E ele comprava muita revista. Ele tinha muito disco, né? E nessas revistas sempre tinha, né? Porque estava no começo ali, porque o hip hop tá com 50 anos hoje, então naquela época tava com uns 20 anos, mais ou menos assim. Meio que já tava meio que começando, já tava fluindo mesmo assim, né? Então tinha muito essa questão das crew, né? Batalha de crew. Então era grafite, era b-boy, era MC, era DJ. Então todas as revistas que tinham um MC, tinha um grafiteiro, tinha uma arte, né? E os Gêmeos também já estavam na sessão, já estava começando a aparecer algumas coisas ali na televisão, né? Então, como eu estava sempre perto de algumas pessoas que já eram grandes, já eram artistas, então eles foram passando isso para mim, né? Então, eu lembro quando o Percy estava fazendo um mural, e eu comecei a pintar, esse grafite, não, isso aqui é muralismo, o grafite é lata de spray. Daí eu ficava meio que pensando, né, que minha cabeça
pequeno, né? Tipo, o que é spray, né? Spray. Daí fui começando a mexer. Então, daí até naquela época não era tão forte, porque o spray, na verdade, tinha 5, 6 cores, né? E era um tinta rala, que não era totalmente para o grafite. Hoje as latas são diferenciadas, tem mais de 300 cores de tinta de spray, né? E esse caminhar aí, para chegar ao Ubatuba, como é que foi o caminho? Nossa, foi longo. Foi longo. Começou, acho que a construção começou a... Nem sei dizer direito, mas é muito louco porque eu sou de Caçapava. Ubatuba é uma cidade que é do lado daqui, né? Do lado de Taubaté, Caçapava. Então eu vinha pra cá muito em excursões, né? Então era legal, vinha farofa, todo mundo, né? Estendia aquela canga xadrez com maionese e frango. E aquela doideira. E a minha lembrança era aquela praia sempre tumultuada, né? Sempre tumultuada. E fui crescendo. E conforme fui crescendo, ficando adolescente, então sempre ia acampar, ia pra Praia do Sono, ia mais pro lado final da praia do Camburi, né? Fazendas, Ubatumirim. E sempre mais pro canto, porque eu não queria muito esse tumulto. E eu sempre falava, nossa, não consigo morar em Ubatuba. Eu não consigo morar em Ubatuba. Daí eu lembro que tinha uma professora, tinha uma casa em Maranduba, e estava com 17 anos nessa época. E ela queria fazer um grafite. E eu estava querendo vir para cá para poder fazer umas artes mesmo assim, né? Que eu nessa época fazia tatuagem de verão também e vim para Ubatuba. E fiquei morando acho que 3 meses ali. E não deu certo. Porque fiquei no Sertão da Quina, só chovia. Depois de 3 meses eu descobri que eu falei, vou sair. Daí eu comecei a sair do Sertão da Quina, andando, virei uma esquina, de repente tava tudo sol azul. Falei, não acredito, o que é isso? Cheguei no quiosque, perguntei, meu, ontem choveu? Não. Antes de ontem? Não. Meu, mas tô morando, pessoal. É que lá chove todos os dias, a chuva vem de lá. Eu falei, nossa, não quero mais Ubatuba, não é possível, cara. Estou aqui mofando na casa porque não sabia, fui aprendendo que era Uba-chuva. Falei, nossa, não quero Ubatuba. E nessa fui saindo viajando, né? Daí conheci um grafiteiro, que é o Guri, que hoje está na Turquia. E ele era criança e fui pintar na Argentina. E toda vez que eu ia pintar na Argentina, ele vinha trocando ideia, vinha falando, querendo saber que era muralista, desenhava. E começou a aprender uma técnica e até que ele veio morar pra cá. Veio visitar eu no Brasil, quer dizer, no carnaval. Que daí eu levei para conhecer, eu estava na minha cidade de Caçapava ainda. Levei para conhecer. E nessa eu já estava meio que finalizando as oficinas, né, da criançada, porque eu estava querendo dar uma pausa. Preciso viver um pouco, né? Preciso sair eu sozinho pintando, despreocupado com a vida. Verdade. Nessa eu estava com 23 anos, mais ou menos. Eu tinha montado um bar também nessa época, que ia ser rolar grafite, reggae, mas daí não tinha dado certo também, já estava querendo sair para viajar e pausei de novo. Daí foi quando chegou em 2007, eu acho. 2008, mais ou menos, assim. Eu comecei essa saga de... 2005, mais ou menos. Comecei a saga de viajar. Todo final de semana viajar para um lugar para pintar. Viajar, pintar. E sempre pulando Ubatuba. Sempre pulando Ubatuba. Mas tinha uma banda, vinha para Ubatuba. Né? Daí sentava na praia e falava, nossa, Ubatuba é bonito, né? Daí depois ia passar pela Praia Grande e falava, nossa, Ubatuba é feia. Daí depois, com o tempo, que hoje eu vejo, né, cara, não tinha... Eu amo Ubatuba é muito linda. Mas quem me pediu vir antes eram as pessoas, sabe? O lugar que eu tava, não, essas pessoas não dá, né? Uma panela de pressão na praia, meu, não pode. E foi indo, daí fui viajando, daí eu morei 7 anos, fiquei morando 7 anos em Paraty, né? E viajando para outros lugares e vindo para cá, porque eu tenho alguns amigos aqui, então vinha visitar e ia para lá, vinha visitar e ia para lá. E até que um dia decidi sair de Ubatuba, de Paraty, e ir até minha cidade, deixar minhas coisas e sair viajando por aí. E nessa tem um amigo que é o Guilherme, que é o dono do Bora Morar, que tem uma rede hoteleira aqui em Ubatuba também, e tem em Paraty, então eu conheci ele de lá e daqui. E ele me chamou para fazer uma revitalização na pousada dele.
Daí eu falei, pô, Gui, mas tô querendo você viajar com a Pô, mas antes, mano, depois você sumiu, eu não vou ver você nunca mais. Aproveita que você tá aqui do lado, ó. Tal. Daí você fica lá na pousada, eu falei assim, ah, então tá ok, né? Vendi umas coisinhas para ti, peguei as coisas, vim para Ubatuba, começamos a estudar a proposta, porque eu queria mudar o nome, ia ser toda uma linguagem mais turística, e isso é numa Praia Grande, né? E fazia anos que eu não vinha para Ubatuba para curtir Praia Grande. E no começo foi tudo divertido, né? Tipo, eu ia tomar café 8h30 da manhã, que ele até falou, meu, você tá parecendo aquelas tiazinhas fofoqueiras. Eu falei, meu, é delicioso ficar aqui. Porque cada casa ali cabia um ônibus, né? Então as pessoas saíam da casa com um gazebo já montado, com aqueles cooler que é pra festa para 7 dias, né? Que eles querem tomar em 3 horas, com os pó de macarrão. E pra mim era divertido, né? Não pode? Pause. Isso, eu perguntei a vocês, tem um microfone de lapela à disposição pra gente, ou você tá usando os dois? Não, Deixa eu pausar. Desculpa, gente. A gente deveria ter isso. Tava no... Praia Grande, Cura. Praia Grande. Saindo equipado pra praia. Daí fiquei ali, né, cara, eu comecei a achar divertido, né, porque eu tava acostumado as pessoas ir pra praia, eu vou pra praia mesmo assim, eu tento levar um mínimo de coisa, porque eu quero transitar por vários lugares, quero ficar selvagem, sabe? Tipo Tarzan, assim, né, livre, e as pessoas com aquilo tudo, né, falei, meu, não é possível, né? Daí, e ali fui ficando, só que daí tava chegando a temporada, daí falou, meu, vamos dar uma pausa nessa construção da reabilitação da pousada, porque vai chegar a temporada. Então a gente vai parando um quarto por vez e depois, na hora que passa a temporada, a gente pega de uma vez e fecha a pousada. Eu falei assim, não, ok e tal, tudo bem. Daí você fica comigo aqui fazendo um trabalho, senão você vai fugir. E, meu, você vai curtir Ubatuba, você vai curtir Ubatuba. E foi assim, tá, beleza, vou fazer um teste. Se um mês não aguentar, eu vou embora daqui e tal. E nessa fui ficando. Daí eu tava conhecendo a minha atual namorada, que era a Mariana também, né? Então eu tava meio que conhecendo, meio que ficando e grafitando. Daí fui conhecendo o Bar da Bia, começou já a aparecer já uns trabalhos. Eu já pensando, pô, que da hora aqui para abrir um estúdio de tatuagem, um estúdio de grafite aqui seria bem legal. E eu já tava nesse estudo, conhecendo o pessoal. E de repente, eu morava com uma amiga nossa, que era a Malila, que é muito interessante porque ela trabalha com hotelaria, pesquisando sobre hotel do mundo inteiro, né? O que acontece de hospedagem. E ela começou a falar, tem um negócio chamado Covid lá na China. Nossa, Covid. E nós ia batendo meio, nossa, que é isso, né? Pá, meio que conversando. Nossa, tá na Itália. Só que ela já tava ficando meio desesperada. Eu falei, calma, meu, relaxa. Eu tenho máscara de grafite aí pra todo mundo, né? Não vai acabar o mundo, assim. E de repente, uma sexta-feira, chega o Gui lá na pousada. Meu, galera, simplesmente vou ter que fechar. Cadê os hóspedes? Tem que mandar embora. É ordem, pá. Conversou com os funcionários, mandou todo mundo de licença, né, na verdade. E ele falou assim, Betão, agora é a hora da gente mexer aqui, porque não vai poder ter hóspede, não vai poder ter gente. Na verdade, nem eu vou poder vir mais aqui. Daí eu falei assim, ok, mano, vou ficar isolado aqui agora. Aqui. É o que tem. Ele falou assim, você não vai conseguir viajar porque tá tudo travado, né? E eu falei, nossa, então tá bom. E acabei ficando morando em Ubatuba, né, na período da pandemia, que é muito louco, né? Porque a vida vai me preparando em várias formas e a gente vai se doando às vezes com algumas coisas e às vezes em pequenos detalhes você vê como que a vida dá um retorno para você, né? Porque eu estava numa pousada que tinha 18 quartos, tinha uma piscina a 200 metros da Praia Grande, né? E a Praia Grande na pandemia me fez me apaixonar por aquela praia que hoje eu passo lá, tem um monte de gente, eu consigo tirar as pessoas para me ver a praia, assim, porque parece muito mais lindo que o Caribe, aquela areia branca, aquela areia extensa, aquelas ondas, e fiquei vivendo aquele paraíso, né? E minha família, o pessoal, muitas pessoas que estão em São Paulo, também amigos, dentro de um quarto, apartamento, né? Todo mundo junto, eu falei, meu, né? E ali eu falei assim, meu, preciso ficar aqui também, né? Porque eu só tô aqui me curando, me protegendo, na verdade, que foi meio que uma proteção meio que divina, você vai ficar aqui num lugar que... E ali me fez a pensar em projetos futuros, de como dar uma contribuição para Ubatuba,
nessa questão, né? Como que eu vou deixar uma arte para falar, né? Porque eu tenho várias grafites espalhados pela América Latina, no Brasil, sim. Que todo lugar que eu vou, que nem aqui fora tem um portal, que eu abro esse portal em todo lugar que eu vou, tem que abrir um portal, né? E nesse portal eu sempre transmito pra praia, porque eu gosto muito da praia. Eu sempre gostava de vir pra praia e fazer com um binóculo, assim, sabe? Qualquer dia você faz experiência, você vai ver esse portalzinho certinho, assim. E para você entrar dentro, né? E as pessoas começaram a construir paredes, né? Paredes. Mas parede onde tem natureza não é legal. Né? Então eu comecei a devolver esses grafites em alguns lugares que só tem parede. Pô, vou fazer um portal pra galera em alguns segundos olhar para aquilo e falar, nossa, preciso de praia. Né? Que todo mundo precisa de praia. E nessa fui meio que deixando essas artes fluindo, né? E a Ubatuba foi cada vez mais ficando, né, me fazendo convencer a ficar. A Mariana já tinha convencido já também, que é minha namorada. A Uli, que é o cachorro. Minha gata veio pra cá também, adorou Ubatuba. E daí um dia um pessoal falou, vamos fazer uma exposição chamada Ubatuba e Nós, que vai ter uma imersão. E vai ser lá no Ipiranguinha. E as pessoas que eu trabalhava na pousada, tem algumas pessoas que trabalham em Piranguinha e falavam que era super violento, super perigoso. Que tinha uma cachoeira, mas era que era perigoso. E eu falei, nossa, preciso ir lá grafitar. Eu preciso ir lá grafitar. É esse lugar que eu gosto de grafitar. E as pessoas, não, mas porque lá é assim, né? E ao mesmo tempo eu falei, meu, mas não tem um centro cultural aqui em Ubatuba. Né? Nunca vi um centro cultural em Ubatuba. Tem a Fundarte, que é meio que elitizado. E eu falei, meu, aonde eu vou achar um lugar para me dar aula aqui, né? Vou tentar arrumar uma criançada. E nessa aí, ok, meio que desencanei de dar aula em Ubatuba. E fui fazer essa imersão com o pessoal para a gente fazer essa exposição. E eu fui até a cachoeira. E na volta da cachoeira, o pessoal, a gente vai conhecer o gaiato. Que eles falam gaiato. E eu passei na avenida, e como tem um muro gigante, não deu para ver a tenda de circo. E na volta eu passei assim, eu cheguei, já comecei a olhar e falei, uou, que lugar bacana. Das paredes brancas. Daí já foi entrando, já foi me coçando, já assim, daí o pessoal, nossa, a gente tá querendo, aceitando proposta. De repente veio uma tenda de circo, veio aqui. Daí eu já entrei na sala, conheci a Dani e a Babi, já falei assim, não sei o que vocês estão pretendendo, mas eu topo. Liga pra mim, fala que eu posso participar aí, que eu entro. E já se passaram 3 anos, né? 3 anos que eu tô com a criançada e 5 anos em Ubatuba, né? E já tem um sarna para me coçar aqui até 2030 em Ubatuba, então quer dizer que não vou sair de Ubatuba tão cedo, né? Mas eu sou um pouco dado assim também, todo lugar que eu vou eu não consigo ir embora. Como é que conheceu a namorada? A Mariana foi muito engraçado, cara. A Mariana foi muito engraçada porque eu tava em Ubatuba, em Paraty. Daí eu namorava com a menina que ela bem, como é imperativa, né? Era uma argentina. Daí ela tinha acabado de ir embora pra Argentina. E me aloprava todo dia pra mim ir pra lá, que ia voltar para Paraty. Eu falei assim, nossa, não, eu nem vou estar em Paraty mais. Você nem vai me encontrar. E nessa eu instalei o Tinder. Eu instalei o Tinder, dei um match com a Mariana no Tinder, e nessa a gente começou a conversar. E nessa foi conversando, tudo assim, falei assim, inclusive eu tô indo para Ubatuba, acho que vou morar em Ubatuba. Ela falou, que legal, vamos marcar encontro. Eu tô indo numa festa no Green Rave. Eu falei assim, nossa, você vai na festa do Green Rave, é perto de casa, tudo assim. Eu falei assim, nossa, eu vou, mas só que eu vou ficar muito chapado, porque eu tô com um amigo, que ele bebe pra caramba, então nem vamos se encontrar nesse dia. Eu falei assim, eu acho que nem vai dar, porque eu tô com a mala... E os caras são arrastam. Falei assim, melhor a gente nem se encontrar nesse dia, porque... Melhor não, né? Que eu ia estar com todos meus amigos ainda bêbados, não ia dar certo. A Mariana não ia gostar de mim. Né? E nessa a gente foi meio que... Daí marcamos um encontro, fomos no samba. E nessa a gente foi ficando, né? Ela foi me apresentando, como ela conhecia muitas pessoas aqui em Ubatuba também. Então ela foi me apresentando em alguns lugares, tipo assim, pô, você gosta de grafite, então tal lugar tem, né? Tal lugar tem essa turma. E fomos meio que... E quando veio a pandemia, foi que nos fortaleceu a ficar mais junto, né? Porque ela falou, pô, você vai ficar sozinha na pousada. Vou trazer minha cachorra aqui. Né? Você fica pelo menos com ela. Né? Só que o irmão dela também tem rinite, tem um monte de problema respiratório. E ela ia começar a trabalhar com entrega também, porque... De bicicleta. Daí ela catou, vou ficar com você, porque o meu irmão não pode. Sim. E nessa a gente foi ficando junto, né? E hoje a gente já tá 3 anos morando junto. Bacana.
E ela é da arte também? A família Mariana é toda da arte, né? O vô dela é bem conhecido, é um dos artistas aqui de Ubatuba, que é o Jacó, né? Gente. Que é um artista aqui das antigas. O pai dela é surfista, só que também é artista musical, mas cria várias coisas de madeira também. A mãe dela é artista, a mãe dela faz crochê, faz aqueles amigurumi, faz bolsa, né? O padrasto dela faz bolsas também, faz um monte de coisa. Então ela sempre teve alguém da arte. E ela trabalha com arte design hoje de questão de mídias sociais, né? Então ela faz cartaz, faz toda essa produção também. Beto, seus sonhos. Meus sonhos? Pô, meus sonhos... Eu tenho vários sonhos, na verdade, né, cara? Acredito. Mas um deles, assim, é que não existisse mais o preconceito, eu acho, sabe? Eu acho que o preconceito nos limita a viver, na verdade. O ser humano, enquanto ele não se livrar do preconceito, ele não vai entender que, na verdade, os problemas não estão nas pessoas, né, cara? Estão nele mesmo assim. Então, as pessoas, às vezes, elas são preconceituosas pela cor de outra pessoa porque ela não está feliz. Ela é preconceituosa porque um cara tá beijando outro cara ali e ela não tá feliz, né? Ou se ela vê uma menina andando na rua com um short curto, porque ela está assim, né? Então, acho que se não tivesse preconceito, esses pensamentos não existiriam também, né? Então, as pessoas seriam mais livres para elas ser quem elas são, né? E teriam mais liberdade, né? As pessoas saberiam que, poxa, eu posso comer um prato de comida caro, mas hoje eu posso também ajudar uma pessoa que está com fome ali na rua, né? Ontem mesmo fui pegar o ônibus, foi muito engraçado que tinha várias pessoas moradores de rua, desesperadas para arrancar as coisas do banco. Eu estava com guarda-chuva, porque eles tinham molhado, eles estavam dobrando para colocar na mochila, eles, pô, vamos tirar aqui que a galera quer sentar. Eu falei assim, mano, fica tranquilo, eu tô de guarda-chuva aqui, meu. Arruma suas coisas aí que... Mas é que eles já estão acostumados com porrada, tiro, bomba, sabe? Só que às vezes, tipo assim, eles estão naquela situação, não é porque eles querem, meu. Algo aconteceu na vida dele, né? Eles não tiveram uma oportunidade de se tratar, né? Então, às vezes, o tratamento está na mente, mas cadê isso, né? Então, acho que meu sonho seria isso, para deixar todo mundo mais livre, né? Sem fome, sem preconceito, sem guerra. Beto, alguma coisa que você queira falar, que eu não perguntei, quer colocar mais alguma coisa aqui para sua história, sua família, a perda desses pais, seus irmãos? Posso falar. Bom, na verdade, o que me levou mesmo a ser artista mesmo assim, a querer nunca parar de pintar mesmo assim, a continuar sendo eu, sim. Eu sou, da minha família, eu sou o único diferente total mesmo assim, né? Eles acham, até eles falam assim, às vezes assim, meu Deus, será que você saiu daqui mesmo? Será que você não é adotado? Eles sempre falavam isso pra mim assim, porque eu sempre fui que sempre gostei de ler, de construir coisas, de inventar coisas. Era muito louco porque tudo eles perguntavam pra mim, né? E eu era mais novo, né? Então, alguma coisa tinha dúvida, eles vinham e perguntavam pra mim assim mesmo assim. Até quando meus pais faleceram mesmo assim, muitas correrias eu que fiz mesmo assim. Eu passei por um ano de perda que foi muito... Foi anos, né, na verdade. Quando eu entrei no quartel mesmo assim, quando eu saí do quartel, tava, acho que no primeiro ano, no quartel, no final eu tava com 20 anos, 20 para 21 anos. O meu cunhado foi para trabalhar, era uma casa que morava eu e meus pais, né? Meus irmãos, um era casado, não morava lá, e tinha uma casa no fundo que morava outra minha irmã, e meu quarto era no fundo também, que era com um dos meus irmãos, né? E meu cunhado foi para trabalhar e escapou ele era soldador, né, de barco, escapou um ferro, um cabo de aço, pegou na cabeça dele e ele acabou falecendo na hora. Na época ele tinha uma filha de 3 anos e um filho de 6 meses, que é Stephanie Kaique. E eu, tipo assim, eu era tipo o tiozão que sempre fazia tudo, mas sempre ficava com as crianças. Falei, minha irmã, vou ajudar a criar eles, fica tranquilo, não vai estar... E foi muito engraçado porque eu fui a última pessoa a ver ele saindo de casa, né? Porque eu tava chegando da balada e ele tava saindo, tava chegando.
troquei ideia com ele, e quando bateu na porta eu levantei e fui abraçar minha irmã, porque acho que alguma coisa eu sabia que estava acontecendo, né? E quando eu comecei a trabalhar na oficina, eu tinha 11 anos de idade, meu pai falou, se você sabe trabalhar com seu irmão, nunca mais te dou nada. E eu lembro eu falando, ó, prefiro não ter nada agora do que quando chego com 21 anos e não ter nada, porque eu não sei como ganhar isso, né? E foi muito engraçado, porque minha irmã ganhava os discos, que tinha coisa que eu nem queria, né? Porque dava disco da Xuxa, daí marcava meu nome. Eu falei, não quero meu nome aí não, eu quero ir rock and roll. Porque tinha idade, tinha que marcar o nome dos três pra não dar briga, né? Aquelas três menores, né? Sim. E foi indo, e daí eu lembro quando fui fazer 21 anos, meu pai, ele tinha sofrido um acidente. Meu pai lutou boxe um tempo da vida dele, assim. Então ele teve várias dores de articulações e sofreu um acidente que ele teve problema no joelho. E aquele problema no joelho foi agravando, que foi tirando, depois chegou uma época, naquela época não tinha operação, né? E foi acarretando de ficar no rim, no fígado, né? Então ele bebia, ele parou de beber e começou a tomar uns remédios. E daí, em 2001 ia ter o show do Planet Ramp, Esquadrilha da Fumaça, que ia ser lançado, ia ter um show na minha cidade, e eu estava trabalhando de promoção nessa época, vendendo ingresso dele. E fui falar com meu pai no hospital, que ele queria ver todo mundo, a família. E ele acabou falecendo há 8 dias antes do meu aniversário. O show ia ser no dia do meu aniversário, dia 28 de julho, e acabou de falecendo dias antes. Só que ele tinha falado, se algo acontecer comigo, você faz. Não queria ir, minha mãe deu maior força para que eu fosse pro show, né? E eu falei, meu, então vou, mas não queria ir, mas vai. Que era isso que ele ia querer, porque meu pai sempre foi de festa, né? Qualquer motivo era festa, sabe? Ah, pai, ganhei uma medalha interclasse, é churrasco. Pai, mas é com meus amigos. Não, é que vamos fazer churrasco. Tudo era festa, né? E daí em 2002, a minha mãe, ela tinha diabetes, tinha pressão alta. A minha irmã estava sempre para trabalhar, e minha casa tinha um morro e tinha linha do trem, né? E minha irmã sempre trabalhava, atravessava para trabalhar. E minha mãe foi com ela andando, arrebentou a sandália dela, ela caiu e quebrou o fêmur. Né? Daí tivemos que... Isso foi perto do carnaval, né? Daí ela foi fazer a operação, veio uma tia minha que é enfermeira e tal, para acompanhar, só que ficou muito tempo, daí colocou a platina, deu reação, daí teve que tirar de novo, daí colocou uma outra platina, daí não regularizava e acabou falecendo, né? Eu fui um dos filhos que brigou para querer ficar com ela, porque não podia, filho homem, né? Dormir com ela. E nesse dia eu troquei muita ideia com ela e ela falou muitas coisas que eu precisava escutar também. E da minha família eu sempre fui uma pessoa por ler, por querer conhecer outras coisas, não ficar dentro da bolha, nunca acreditar numa coisa assim. Então eu sempre tinha um pouco de frieza, ao mesmo tempo era tudo mole, né? Porque eu tenho que correr atrás do velório, tudo assim, mas ao mesmo tempo eu queria... Quando meu pai faleceu, eu não queria chorar porque eu não queria ver minha mãe vendo chorar. E quando minha mãe faleceu, eu não queria chorar por causa das minhas irmãs, porque eu queria acolher elas, né? Daí, em 2003, um irmão meu também faleceu. E era um irmão que ela, na época, morreu com 34 anos, porque ele bebia muito. Mas era um irmão que era o mais doidão e que me levava para tudo quanto é canto, né? Colocava o Queen, né? Era o irmão que dormia no quarto com ele com o som ligado, que me chamava para tomar cerveja e eu tomava cerveja sozinho, ele só tomava rabo de galo, né? Que levava para São Paulo, na casa da minha tia, chegava descia no metrô, daí eu olhava, cadê aquela árvore que estava aqui? Que árvore? Eu só sei chegar na casa da tia pela árvore. E eu falava, meu Deus do céu. Mas era engraçado porque ele sempre me mostrava coisa nova, que era o cozinheiro, né? E nessa daí, quando ele faleceu, foi quando eu senti tudo, né, de uma vez, porque já estava vindo né, foi um atrás do outro, foi a hora que foi, eu não quero mais tocar, não quero mais desenhar, e quase entrei numa depressão mesmo assim, porque eu dormia no meu quarto, então eu ficava meio que pensando assim, e daí teve um dia que eu deitei na cama assim, era umas 2 horas da tarde, e começou uma música a tocar, que era uma banda que eu quero trazer aqui para um evento que eu quero fazer aqui em novembro em Ubatuba, né? Chama Trilhas e Raízes. E começou uma música que tinha acabado de lançar na rádio. E o nome da música chama Siga Seu Caminho, né? E é uma letra muito bonita que fala isso, né? Que no caminho tem muitas pedras e nunca desista de lutar, né? Siga o seu amor e dê valor à vida e nunca deixe de sonhar, né? E
E eu escutando aquilo, parecia que os caras estavam dentro do quarto. Eu falei, meu, os caras estão aqui dentro do quarto na rádio. Daí eu peguei o telefone e já fui ligar pro Lequinho. Na hora que fui ligar, ele ligou. Ele falou, mano, o que você tá fazendo? Eu falei assim, meu, eu tô aqui. Ele falou, mano, pega suas coisas e vem pra cá, mano. A gente vai fazer uns shows aí, negócio assim. Vem pra cá. Ou você vem ou a gente vai aí, cara. Ou a gente vai buscar você. E nessa, eu decidi ir, né? Falei assim, nossa, vou pra São José dos Campos, morar lá, que eu preciso, né, respirar outros ares, porque ficar no mesmo quarto aqui, eu vou ficar sofrendo demais, né? E eu acho que não era isso que ele queria também. Meu irmão não ia querer que eu ficasse ali, porque ele era totalmente, sabe, porra louca. Trabalhava o dia todo e chegava bêbado em casa todos os dias. Com 2 litros de leite, e tomava 1 litro de leite pra quê? Ele pra coalhar e pra me soltar. Então era engraçado essas questões assim. E daí eu fiquei com a banda, né? Que daí eu tocava percussão. Daí eu falei, não, quero tocar percussão, quero trabalhar como músico, quero aprender sobre produção, quero aprender outros instrumentos. E nessa fui trabalhando com a banda. Daí nessa eles lançaram um DVD, que eu participo do videoclipe, na verdade. Lançaram um CD também. E aí saí em turnê pelo Brasil. E nessa que a gente tá no turnê do Brasil, cheguei um dia em São José dos Campos, isso em 2004. Daí eu recebo a notícia de um irmão meu que tinha falecido em Minas Gerais. Ele machucou jogando bola, tinha uma ferida num pé e estava trabalhando como guardinha numa escola que estava desativada, que era tipo como um Senai, e deu enchente e ele atravessou 2 dias por essa água. Daí não sabiam se era hepatite C ou se era leptospirose, né? E daí, isso lá em Minas Gerais, em Betim. E minhas irmãs, desesperado, tinha um irmão meu que estava internado, que na época ele bebia muito, hoje não bebe, já faz mais de 25 anos que não bebe, mas na época ele estava com tuberculose, estava internado em Campo Jordão. E eu com 2 irmãs e uma grávida, desesperada, e eu falei, pô, tem que levar ela até lá. Daí nessa aí que foi muito louco, porque um irmão meu tinha falecido e me prepararam todo esse caminho para me estar com essa banda. E quando isso aconteceu, os caras simplesmente pegaram assim, meu, você precisa ir para lá, você precisa estar com as suas irmãs lá. E os caras pegaram, deram um cartão assim, leva esse cartão, gasta tudo que tiver aí, porque isso é o dinheiro da banda, você é da banda, você é família. Eu falei, não, cara, não, você precisa. E nessa já chegou o produtor assim, ó, já tô com 3 passagens aqui compradas, 4 são passagens para São Paulo, né, para você poder comprar passagem para ir para Minas. Daí eu falei, nossa, daí chegamos lá na rodoviária, não tinha as 4 passagens, só tinha 3. Eu discutia com o motorista, entrei na mente dele, consegui vir no meio do ônibus por 12 horas, né? E ele falou, se a polícia parar, você está ligado, né? Eu falei assim, eu desço, mas preciso chegar lá e não pode deixar elas sozinhas, né? E daí eu fui para lá, daí eu tive que ainda acolher a esposa dele, a minha sobrinha, toda a família, então eu não podia chorar, que acabei chorando depois que todo mundo foi embora, falei, não, preciso ficar aqui, né? E ali foi aonde era muito louco, porque desde quando meu pai faleceu, assim, meus amigos, minhas amigas sempre ficaram muito perto, mas com medo de fazer alguma loucura, né? Então, quando isso acontecendo, eu falei, meu, o cara vai desandar, o cara vai... E eu, na verdade, queria ficar quieto, daí eu fui aprendendo o que era Deus, na verdade, né, meu? Tava conversando, falei assim, meu, é um sopro, sabe? Não é... Não adianta ficar louco aqui, porque você mais um para dar trabalho para alguém também. Então, eu não quero isso, pessoal, eu quero ficar livre, né? Mas foi um ensinamento muito grande de aprender algumas coisas e hoje eu percebi também que eles ainda me acompanham, né? Todos os caminhos que eu faço, assim, em lugares que me colocam, né? Eu estar aqui com vocês aqui, com certeza tem a ver com meus pais, meus irmãos, alguma coisa assim, eles falam, mano, vai lá que, sabe? As minhas inspirações mesmo assim, quando eu tô pintando mesmo assim, eu não gosto muito de ficar copiando coisas, repetindo coisas, né? Eu deixo as coisas meio que fluir, assim. Por isso que eu dou aula desse jeito, né? Explicando para a molecada que seja livre, né? A arte é uma terapia. Né? Muito bom, Beto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito legal.